Neymar decide seu futuro de forma antecipada e saída do Santos não deve acontecer. É isso mesmo, nação, ótima notícia, né? Provavelmente o Neymar vai ficar muito mais aqui no Santos do que apenas 6 meses. Mas antes da gente falar, né, sobre essa notícia, eu quero te pedir para deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Deixe aqui também nos comentários o seu nome e a sua cidade, dessa forma eu consigo te mandar um abraço aqui nos comentários. Vamos lá então, né, para a primeira notícia. O Santos está muito feliz, né, com o Neymar no clube e já tem a confiança que ele renovará seu contrato. A diretoria tem uma parceria muito forte com o Neymar pai e o empresário entende que o filho realmente precisa ficar mais tempo aqui na Vila Belmiro. Apesar de todas as especulações envolvendo o Barcelona, não existe nenhuma conversa nesse momento. O Barça tem outras prioridades nesse momento e não há expectativas pelo atleta Neymar. Por outro lado, Neymar se sente em casa na Vila Belmiro, comprou 2 mansões e hoje sua ideia é terminar o ano vestindo a camisa do Peixão, pensando, né, no futuro a partir de 2026. Vale lembrar que a prioridade do camisa 10 é chegar mais preparado do que nunca para a Copa do Mundo e no Santos ele tem garantias que ele jogará sempre e não há briga de ego, como aconteceu, né, no PSG e até mesmo no Al Hilal. E nesse contexto, o Marcelo Teixeira entende que Neymar ficará ao menos mais esse ano no Alvinegro Praiano para disputar a Copa do Brasil e aos 38 rodadas, né, do Brasileirão. Então é isso, nação, uma ótima notícia aqui. Neymar provavelmente vai ficar esse ano inteiro aí com o Santos, né? E quem sabe após a Copa do Mundo, aí sim ele vai decidir o seu futuro. Mas eu quero saber a sua opinião, comente aqui abaixo. O que você achou dessa notícia? Esse vídeo, como eu falei para vocês, do Marcelo Teixeira, ele apareceu ontem no... Já de noite. E caiu como uma bomba. Marcelo Teixeira completamente alterado na reunião do Conselho Deliberativo, as veias do pescoço saltando, ele, sabe, aquele jeito, ele não estava legal. E o que ele falava? Ele falava que ele não consegue imaginar o Santos fora de Santos. Ou melhor, o Santos fora da Vila Belmiro. Não o Santos fora de Santos. O Santos fora da Vila Belmiro. E citou como exemplo, e foi super infeliz no que ele falou, parece que ele não tá... Quando a pessoa fica muito alterada, a pessoa perde um pouco de noção das coisas, né? Fala coisas que não devem falar, às vezes acontece isso. Eu mesmo já aconteceu comigo várias vezes. Tô meio alterado, bravo, papapá, e falo coisas que depois, caramba, que bobagem que eu falei. E foi o que aconteceu com ele. Ele comparou a Vila Belmiro com o Santiago Bernabéu e com a Bombonera. Viu? Disse ele assim, né? Não consigo imaginar o Real Madrid fora do Bernabéu. Não consigo imaginar o Boca Juniors fora da Bombonera. E também não consigo imaginar o Santos fora da Vila Belmiro. Bom, primeiro que a Vila Belmiro é isso daqui, ó. É um ovinho assim, tá? A Bombonera é isso daqui e o Bernabéu é isso. Então, tanto o Real Madrid quanto o Boca Juniors não tem motivo nenhum para pensar na construção do estádio. Ao contrário, Real Madrid, porque situa-se o Bernabéu num terreno grande, ele consegue fazer a ampliação do estádio quando necessário. Acabou de fazer isso. Acho que não sei nem se ele ampliou, se ele só modernizou, colocou teto retrátil, uma coisa assim. A Bombonera é a mesma coisa. Se o Boca quiser aumentar mais ainda, aumenta, mas não tem necessidade nenhuma, necessário para 40 mil pessoas. Agora o Santos precisa dar um jeito na Vila Belmiro. Outro dia eu estava lendo uma postagem de um torcedor do Santos que disse o seguinte: colocar aumentar a Vila Belmiro para 35 mil pessoas é como tentar colocar um elefante dentro de uma gaiola. Não dá, é impossível, ele disse. Então eu acho que não precisa exagerar tanto assim. Dá para você aumentar a Vila Belmiro. E é preciso, é possível e desejável. Tanto é que a gente viu o projeto da W Torre. Então por que tudo isso não acontece? Por que a Vila Belmiro, a reforma não sai do papel? E a história de Cubatão, no estádio lá, no Jardim Casqueiro? Gente, é o seguinte, eu tava aqui pensando cá com os meus botões e cheguei a algumas conclusões. O projeto de reforma da Vila Belmiro. O projeto de reforma da Vila Belmiro, ele não saiu do papel até agora e acho que não vai sair porque é um projeto do Pérez. Tá? A vila será reformada e todo mundo vai se lembrar do Pérez. Ok, foi na gestão do Marcelo Teixeira. Ele teria essa incumbência e apareceria nos noticiários sempre como o presidente que pegou o projeto do Pérez e viabilizou. Os dois ficariam juntos.
Mas ele é muito vaidoso, o Marcelo Teixeira, muito vaidoso, muito egocêntrico, muito ególatra. E ele quer brilhar sozinho. Quer tudo pra ele. Se não foi ele que fez. Por exemplo, o Neymar brilhou com quem? Com o Laor. Mas quando ele contrata o Neymar, ele vai lá e coloca logo o vídeo dele contratando o Neymar para jogar na base do Santos. Ele não postou em nenhum momento, quando o Neymar chegou, um vídeo mostrando o Santos conquistando a Libertadores com o gol dele. Por quê? Porque foi na gestão do Laor. Não foi na gestão dele. Então ele é assim, vaidoso. Em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, talvez o Santos. Não sei, deve ter gente na frente do Santos ainda. Porque se ele fosse santista pra valer, essa Vila Belmiro já estaria sendo reformada, por exemplo. Mas eu acho que dificilmente ele vai reformar a Vila Belmiro, porque o projeto é do Pérez. Outra coisa. Então você vai falar pra mim, senhor Marinho, então vamos fazer esse estádio lá na divisa de Cubatão com o Santos, o Jardim Casqueiro. Não vai fazer lá. Porque lá ficaria em Cubatão. O estádio fica em Cubatão. Não fica em Santos. Aí significaria o quê? Tirar o Santos de Santos, que é o que ele falou nesse vídeo. Tirar o Santos de Santos. Gente, é o seguinte, o Marcelo Teixeira, ele é um homem de negócios. Ele é um político, não um político de política partidária, ele é um político, ele vive em Santos. E quem tem negócios, por exemplo, eu sou um assalariado, você também deve ser. A gente não precisa fazer política aqui, ali, lá, a gente faz política lá no trabalho, pra gente não se dar mal. Ali que a gente faz. Agora o Marcelo Teixeira tem que fazer política na cidade. Porque ele, não só na cidade de Santos, mas também fora, é um homem que é dono de uma universidade. Então ele não pode dar nenhum passo sem pensar se ele pode ferir pessoas. Nesse caso, se ele tira a Vila Belmiro ou o estádio do Santos de Santos e passa para Cubatão, olha quanto que a cidade de Santos vai perder de arrecadação. Isso é um dinheiro que vai entrar para Cubatão. O Santos fora de Santos. E aí ele vai ficar conhecido como o presidente que tirou o Santos de Santos. É isso que ele pensa. Ele não pensa na Baixada Santista, na região Santista. Aliás, não é só ele não, hein? Nunca um presidente do Santos explorou São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, Bertioga. Não, Santos. Entendeu? Nunca fez isso. O Santos pertence a todos, da Baixada, da Grande São Paulo, do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Mas como ele ele e outros presidentes, né, são pessoas que pertencem a Belmirolândia, eles não querem tirar o Santos de lá. Então imagina amanhã o Marcelo Teixeira ficar conhecido como o homem que tirou o Santos de Santos. Santos Futebol Clube, sede em Santos, estádio em Cubatão. Isso não vai acontecer, gente. Esquece isso. Essa ideia do estádio de Cubatão, eu não acredito. Eu não acredito. Como dizia minha avó, se isso acontecer, me cutuque. Eu não acredito. Imagina como isso é ruim para ele, na cidade. Como ele caminharia pela cidade. Aí o Marcelo Teixeira, tá vendo? Ele que tirou o Santos de Santos. Ele que levou o Santos para Cubatão. Entendeu? Como é que ficam os negócios dele na cidade amanhã quando ele precisar de alguma coisinha? Na prefeitura, na câmara? Como é que fica? Então outra coisa que eu fico imaginando aqui. E se ele quiser sair para prefeito amanhã de Santos? Vocês acham que os adversários não vão colocar isso? Não vão dizer isso? Ou mesmo o filho dele, o Marcelinho Teixeira, que tem mais idade do que ele, de repente pode ter essa ambição. Por que não? Marcelinho Teixeira para prefeito de Santos. Ah, meu companheiro, a oposição vai usar até o último fio de cabelo nessa história. Vocês vão votar um cara que pegou o Santos, patrimônio da cidade, que levou o Santos, que levou o nome da cidade por conta do seu time de futebol para o mundo inteiro. Vocês vão votar um cara cujo pai tirou o Santos de Santos e levou para Cubatão? Ele não vai fazer isso. Escreva isso. Ele tem muitos negócios em Santos, tem muitos interesses em Santos. Então esses são alguns exemplos que eu estou dando. Esse estádio, na mão do Marcelo Teixeira, o Santos não vai construir um estádio em Cubatão. Eu acho. Isso não é informação, gente. Isso é um achismo. Eu acho. Pela minha experiência de vida, como eu sei como as coisas caminham. Entendeu? Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Porque, já falei, ele tem muitos negócios em Santos. Ele precisa da cidade de Santos. E até deu um exemplo, né? Se amanhã o Marcelinho Teixeira, o filho dele, quiser sair para prefeito, imagina. Fazendo votar nesse cara. O pai dele tirou o Santos de Santos. O Santos hoje está no jogo, só joga em Cubatão. Não vai fazer isso. Entendeu?
Então, você pode perguntar para mim, mas por que ele não reforma então a Vila Belmiro? Já tem o projeto, tudo. Porque é o projeto do Pérez. Pô, senhor, mas aqui o que ele quer então? O que ele quer é o seguinte. Eu tô só imaginando, ele está atrás de alguém que construa um estádio para o Santos em Santos. Esse é o objetivo dele. É por isso que até agora nada andou com a W Torre, não vai andar com esse projeto em Cubatão, porque ele tem compromissos e mais compromissos com a cidade de Santos. Não que ele esteja amarrado a Santos, não é isso que eu estou dizendo. Compromisso, quando eu falo, é que você vive num lugar, você tem compromisso com o lugar. Eu tenho compromisso na minha casa. Você tem na sua casa, você tem no seu bairro, com o seu vizinho, com a sua família. E os compromissos do Marcelo Teixeira em Santos são gigantescos. Gigantescos. Amanhã ele está lá na faculdade dele, precisa de alguma coisa lá na prefeitura de Santos. Você está precisando da gente agora? Você levou o time do Santos lá para Cubatão, olha lá a arrecadação que eles estão tendo lá em cima da gente. Imposto, bens de serviço, ICMS, tudo lá, vai tudo para Cubatão. Jogo lá, os caras comprando coisa lá, consome, paga estacionamento, isso aí tudo reverte dinheiro para a prefeitura local. Não vem nada para Santos. Então, fora de Santos, ele não vai... vamos construir um estádio em Praia Grande. Esquece! Esquece! Ele jamais vai fazer isso. Jamais. Porque é aquilo que eu falei, ele precisa. E como eu citei agora há pouco, foi só um exemplo, o Marcelinho Teixeira pode sair amanhã candidato para prefeito de Santos. E se ele tirar o Santos de Santos, levar para Praia Grande, pro Jardim Casqueiro, em Cubatão, ou vai levar sei lá para que cidade, os caras vão falar que você vai votar no cara aí, no moleque? Mas imagina, moleque, maneiro de falar, né? Porque ele ainda é novinho. O pai dele tirou o Santos de Santos. Então não vai fazer isso. O que ele está esperando, então, gente, é isso. Que apareça alguém para construir o estádio em Santos. Entendeu? É isso que o Marcelo Teixeira está esperando. E com isso o tempo passa. O Neymar não é eterno. E um estádio para você erguer um estádio desse demora pelo menos uns 3 anos. Neymar tem 33 anos. Se ele começasse hoje a fazer esse estádio, com 36 anos, o Neymar com 36 anos poderia jogar nesse estádio novo. Mas eu não acredito que o Neymar vai aproveitar-se disso. E o Santos vai seguir perdendo uma ótima fonte de renda, que é jogos no seu estádio. Eu até estava dando uma olhada aqui, deixa eu ver aqui, gente, que eu estava olhando a respeito da média de público dos times da Série A. Foi um ranking, que é uma matéria que eu vi no UOL, assinada pelo Renan Liscaia. Média de público nos estaduais dos times que jogam a Série A. Corinthians tem 43.450 torcedores em média por jogo. 43.450. Cruzeiro, 34.701. Palmeiras, 26.215. Má fase. São Paulo, má fase. 24.875. Grêmio, 24.500. Flamengo, 22.680. Porque também cometeu a bobagem de levar time alternativo para jogar lá no Nordeste. A torcida do Nordeste que se imaginava que podia ir, os caras não foram. Jogo para 3 mil pessoas, uma vergonha, ridículo. Aí aparece o Santos na 13ª colocação. Público do Santos, médio, 13.345. Não sai disso, gente. Porque a Vila Belmiro não comporta mais do que isso. Olha o dinheiro que o Santos perde. Dinheiro. E outra coisa, o torcedor do Santos, que quer ver o Santos jogar, que quer ver o Neymar em ação, ele não consegue. Porque o Santos joga numa gaiola. A Vila Belmiro é uma gaiola. Queiram vocês ou não, a Vila Belmiro é uma gaiola. Gostem ou não, é esse adjetivo que eu encontrei para a Vila Belmiro. É um templo sagrado? Sim, lá jogou o Pelé, claro. Mas é uma gaiola, não dá mais. Nos dias de hoje, não dá mais. 13.345 torcedores por jogo. Tem cabimento um troço desse? Não dá. Imagina se você passa isso aí para 30. Eu estava até vendo o vídeo do Jorge Igor, ele falando hoje. O Santos, quando até usou o exemplo da partida contra o Botafogo, quando o Neymar reestreia pelo Santos, deu uns 700 mil reais de renda. Qualquer joguinho do Corinthians e do Palmeiras dá 2 milhões e meio, 3 milhões e meio. Isso por jogo. Olha como os caras vão engordando o cofre, vão ficando cada vez mais ricos. E o Santos cada vez mais pobre. Por exemplo, Thiago Maia não foi anunciado até agora. Porque o Santos não consegue arrumar a carta fiança que o Flamengo quer. E o Flamengo faz muito bem. E se o Benfica exigisse algo semelhante, o Rolezer não estaria no Santos. Entendeu? Não estaria no Santos. Se o Palmeiras exigisse algo semelhante, o Zé Rafael também não estaria.
Mas o Flamengo, preocupado com os calotes que os times brasileiros dão, entre eles o Santos, fala assim, não, eu só negocio se você me trouxer uma carta fiança. E o Santos não tem essa carta fiança. O que o Flamengo pediu? A cota, né, do Santos, da televisão, da TV Globo. Por que o Marcelo Teixeira não dá? Porque muito provavelmente ele já usou esse dinheiro, gente. Ele já usou esse dinheiro, ele não tem como dar isso aí de garantia. Por que ele não dá? Hoje já é quarta-feira, o dia já acabou, a sede da CBF lá, de Departamento de Inscrições, já está fechado, e mais um dia se passou e o Thiago Maia não chegou ao Santos. Não chegou ao Santos. Tem quinta e sexta, hein? Tem mais 2 dias pro Thiago Maia chegar. Será que ele vai conseguir essa carta fiança? Não sei. Eu não trabalho lá dentro, não faço a menor ideia. Eu só analiso o que vejo, o que leio, o que escuto. Se ele não apresentou essa carta fiança até agora, é porque ele não tem como apresentar. Tá correndo atrás disso. Tomara que o Marcelo Teixeira encontre alguém, mas tem que ser alguém com credibilidade. Porque o Corinthians, por exemplo, quando quis comprar o Hugo Souza, apresentou uma carta fiança do banco da Ecoval. O Flamengo falou, não quero. Imagina, eu quero coisa... Banco pesado. Banco pesado. Então, banco pesado, você acha que o Santos consegue? Em banco pesado, uma carta fiança? Se conseguisse, já teria arrumado. Ao que tudo indica, não consegue. Então o Santos tenta contratar o Thiago Maia. Sem isso, o Flamengo falou assim, não vou, porque vai dar calor. Vocês viram o presidente do Cuiabá? A declaração que ele deu? Falou assim, o Santos me deve dinheiro do Joaquim. Quando comprou, me deve um dinheiro. Quando vendeu para o México, eu tinha uma participação, recebeu o dinheiro e não repassou para mim. Estão contratando o Roleiser, estão pagando 3 milhões de salário para o Neymar. O presidente do Cuiabá falou isso. É só vocês darem uma olhada nas redes sociais. Aparece ele falando isso. Que vergonha. Que vergonha. Dá calote desse jeito, gente. O Joaquim, a compra dele não pertence ao Marcelo Teixeira. É do Rueda. Agora, a venda é do Marcelo Teixeira. E o Marcelo Teixeira recebeu do time mexicano um dinheiro que ele tinha que repassar ao Cuiabá e não repassou. E recebeu um dinheiro que ele poderia ter quitado essa dívida. Mas o presidente do Cuiabá veio e falou. O presidente do Cuiabá não falou só do Santos, não. Falou do Santos, do Atlético Mineiro e do Corinthians. Falou desses 3 times. Se referindo ao Davidson, ao Ranieri e ao Joaquim. Então, o que o Flamengo faz? Ele se protege. Pô, os caras não pagam o Joaquim pro Cuiabá, eles vão pagar o Thiago Maia pra mim? Eu acho que a gente corre risco. Então, quero carta fiança. Não sai. Não sai. Então, o Thiago Maia tá enrolado nisso. Santos e Internacional se ajeitaram. O Internacional aceitou lá a proposta do Santos. Santos e Thiago Maia, então ok. Mas o jogador é do Flamengo. Em compensação, hoje, gente, apareceram no bid da CBF, ou seja, já são jogadores inscritos do Santos. O Santos pode colocar em campo a hora que quiser, à exceção do Zé Rafael, que aparece no bid, mas que de maneira sacana o Palmeiras o inscreveu no Campeonato Paulista. O Palmeiras sabia que ia contar com o jogador, gente. O Palmeiras estava querendo negociar o jogador. Pra que o Palmeiras fez isso com o Zé Rafael? Tudo bem, ele tá machucado, não ia jogar. Mas, pelo amor de Deus, isso é sacanagem. O que o Palmeiras fez com o Zé Rafael foi sacanagem. Sacanearam o cara. Então, ele tá no bid. Brasileiro, Campeonato Brasileiro, ele pode jogar. Junto com ele apareceram o Roleiser e também o David Washington. Então, esses 3 jogadores, Zé Rafael, Roleiser e o David Washington, estão bidados, como se diz por aí. Tá? E o Santos está com... Falta back e lateral para mim. Um lateral pela direita e um zagueiro. Aí o Santos estaria prontinho. Entendeu? E, gente, ainda voltando ao tema lá do estádio, essas coisas, o Santos, esse pensamento tacanho, pequeno, o Santos, como eu falei, eu toquei meio que en passant, queria voltar e falar um pouquinho mais sobre isso, pouquinha coisa. O Santos não explora a Baixada Santista, gente. O Santos não explora a Baixada Santista. Deveria. O Santos não é de Santos, o Santos é nosso, é da Baixada Santista. É do nosso pedaço, é do nosso cantinho, é das nossas praias. Nem isso o Santos consegue fazer. Nem isso ele consegue fazer. Só isso que eu queria falar. Gente, como é que ficaria esse Santos então? Depois de todo mundo contratado? Como é que eu escalaria esse Santos quando todo mundo... Tô contando que o Thiago Maia vem, hein? Tá? Ainda tem esperança.
Ainda tem esperança. Se ele não vier, eu vou colocar um outro jogador no lado dele e vou dizer pra vocês. O meu time ficaria Brazão, Sherman, torcendo para que ele cresça, que eu acho que o futebol dele ainda é um futebol pequeno, pela altura desse time, pro tamanho desse time. Então, Brazão, Sherman, Zé Ivaldo, Gil e Escobar. Thiago Maia, Zé Rafael e Neymar. Se o Thiago Maia não puder não ser contratado, aí entra o Schmidt. Ficaria Schmidt, Zé Rafael e Neymar. E na frente, Roleiser, Tiquinho e Guilherme. Um amigo meu colocou o Soteldo no lugar do Guilherme. Eu falei, você enlouqueceu, né? O cara é o artilheiro do Brasil. O cara está iluminado. A bola bate na bunda do juiz, sobra pra ele, ele faz o gol. A bola bate na trave, sobra pra ele, ele faz o... Sobra no pé dele sempre. A bola sempre sobra pro Guilherme. Ele está iluminado. Um cara desse você não pode tirar do time. Pra colocar o Soteldo no lugar dele, no cara que não faz gol. Você pode até amanhã, se o Roleiser não se confirmar, imaginar o Soteldo ganhando a vaga do Roleiser. Mas hoje, não dá. Ah, quando começar o brasileiro. Bom, quando começar o brasileiro, o Santos pode estar com um novo lateral direito e pode estar com um novo zagueiro aí. Entendeu? Hoje, com o que tem, hoje, Brazão, Sherman, Zé Ivaldo, Gil Escobar, Maia ou Schmidt, Zé Rafael.